Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pode Relaxar, Mãe. Porque a gente sabe que é cansativo o dia a dia da nossa maternidade, mas escutar pode ser leve. Então, chega mais e divirta-se com a gente. E hoje eu trouxe duas convidadas muito queridas que têm muito para compartilhar. Compartilhar mesmo aquela maternidade raiz, Nutella, esse é o nosso tema. E você vai contar aqui para mim nos comentários. Você é mãe raiz ou você é mãe Nutella? Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje eu estou aqui com a Tarsila Iseli, ela que é psicopedagoga, é mãe, é minha amiga, é proprietária da Brás e vai poder compartilhar um pouquinho de todo esse mundo aí materno e infantil, né, Tarsila? É isso mesmo, Cris. Obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui, né? Falando de maternidade. Tem coisa melhor que isso? Não é verdade? Mãe de 3, né? É, isso Mãe mesmo. de 3, é isso aí. E eu estou aqui com a minha amiga querida, a Amanda, que é mãe de 2 crianças, que vai trazer também as experiências dela, as vivências, não é verdade? E que estava aqui confessando que por ela tinha mais filhos. Tá animada essa maternidade, hein? Isso. Nossa, a maternidade é algo que toca no fundo do meu coração. Eu amo ser mãe, então para mim é um privilégio estar aqui falando sobre isso. Obrigada pelo convite, Cris. Imagina. E aí eu vou começar já tentando encaixar vocês aí, se vocês estão no mãe raiz ou se vocês estão no mãe Nutella. E você acha que eu sou mãe raiz ou mãe Nutella? Fique aí para você poder descobrir tudo que eu vou contar aqui. Eu coloquei aqui uma primeira pergunta para a gente avaliar. Por exemplo, o filho caiu, tropeçou, caiu, ralou o joelho. E aí, você é aquela mãe que já corre, pega uma lanterna, kits de primeiro socorro, liga pro SAMU? Ou você é aquela mãe tipo, levanta aí menino, deixa eu ver. Não foi nada. E aí, meninas? Bom, quer falar primeiro? Pode falar, pode falar. Eu sou aquela mãe que vou pegar a lanterna, vou tirar foto e vou mandar pra tia Cris, com certeza! Pra saber o que fazer. Se não, eu corro pro hospital. Eu sou bem desesperada nessa parte. Então, assim, eu sou muito Nutella nisso. Mesmo com os 3 filhos? Com os 3. Mesmo na terceira maternidade? Com os 3, com os sobrinhos, com as crianças da escola. Sou taxada de vó lá dentro. Então, assim, eu sou super protetora. Okay. Nessa parte, sim. Ok. E você, Amanda? Ai, depende do contexto. Às vezes eu sou raiz, às vezes eu sou bem Nutella. Mas na maior parte do tempo, quando eu vejo que só ralou ali, eu falo, não, vamos lá, dói, mamãe tá aqui, mas é assim. Principalmente quando eu já avisei, sabe aquele... Eu avisei que ia acontecer. Eu falo, filho, agora tem que lidar com as consequências do que você escolheu ali. Uma brincadeira mais bruta, ou pular de um sofá pro outro. Eu falo, filho, não vai dar certo. Com o Davi principalmente, né, menino? E aí acontece, aí eu falo, não, levanta, você quis fazer assim, então agora a gente vai ter que suportar as consequências. E agora, fiquei na dúvida, então acho que a Amanda tá ali no meio termo. É. Você no meio termo. Vamos pra próxima, vamos ver aqui. Bolinho de chuva, você faz na hora, sem medidas, do jeito que dá, ou você faz só se tiver uma receita fitness, um açúcar demerara e um óleo de abacate. E aí, meninas, como é que vocês são com a alimentação? Meio raiz, Nutella? Nossa, eu sou 100% raiz nesse ponto. Zero preocupação. Claro, a gente tenta se preocupar ali com o cotidiano para que eles tenham uma boa alimentação, mas eu não me preocupo com fazer o bolinho só com coisas naturais ou tirar tanto o açúcar. Eu faço com que tenha em casa e de uma forma que fique gostosa para eles. Eu também, Amanda. Eu acho que aí nós estamos juntas nessa. Eu faço bolo com chocolate, com leite condensado, não vou muito para essa área de muito saudável, não. Claro que a gente busca um equilíbrio, né, Cris? Dentro de casa, no dia a dia, mas quando é para agradá-los, para fazer algo que eles querem, eu faço bem gostoso mesmo, bem chocolate, bem coisa de criança. Muito bom. E brincar na terra? Chegar em casa todo sujo? E aí, como é que vocês visualizam isso? Vocês moram em apartamento, em casa? Isso influencia?
Eu moro em apartamento, né? Quando as crianças eram menores, nós morávamos em casa. Hoje os meus filhos já são grandes, mas isso para mim é muito importante, esse contato com a natureza, o brincar, né? Então a sujeira. Como educadora, eu sempre incentivei muito essa parte sensorial. Então massinha, tinta, terra, brincar. Isso para nós assim sempre foi algo que tinha muito no nosso dia a dia quando as crianças eram ainda pequenas. Eu sou 100% brincadeira na terra. Eu gosto muito de incentivar isso desde quando eles eram bebês. Então, a gente mora em casa justamente para que eles tenham esse quintal, liberdade de brincar com coisas de criança mesmo. A gente não limita muito tela, mas eu gosto de incentivá-los a brincar como crianças. E aí nós temos o rancho também, que nós vamos todo final de semana, e lá é pular na lama mesmo. Eu gosto de pegar mangueira e fazer terra, e eles fazem o que eles querem lá. Eu tenho a impressão, ouvindo vocês, assim, tentando trazer para mim essas colocações, essas perguntas, que depende muito do meu dia. Tem dia que parece que a gente está mais disposto a ser mais cuidadoso, a exercer uma maternidade talvez mais assertiva dentro dos padrões que se esperam da gente. E tem dia que eu nem acordei para ser mãe, né? Tem dia que eu nem acordei para ser mãe, tô num dia ruim, aí as coisas realmente ficam mais difíceis. Vocês já se encontraram assim, por exemplo, poxa, a mesma coisa que ontem para mim não teve um peso, hoje para mim já tá pesado, não tô num bom dia. E como é que vocês equilibram esses pratos, né? Não, hoje quando eu vejo ele todo sujo da terra, eu tenho vontade de enfiar embaixo do chuveiro e não vejo a hora dele ficar limpinho sentado no sofá. E hoje não, hoje eu acordei para sentar, brincar junto, rolar na lama se preciso for. Como é que é isso, gente? Porque eu sinto isso, eu não acordo a melhor mãe todo dia. Vocês também se sentem assim? Vocês acham que isso influencia nessas decisões da nossa brincadeira de tem dia que a gente é Nutella, tem dia que a gente é mais raiz? Nossa, muito. Isso pega muito pra mim, principalmente na alimentação e no uso de telas. São 2 pontos, assim, que tem dia que eu tô 100% focada em cortar as frutinhas e incentivar eles a provar, principalmente o Davi. O Davi é uma criança que tem mais restrição alimentar. Ele tem muita dificuldade de provar novos alimentos, né? Então tem dia que eu tô muito inspirada a fazer, tá ali com ele, vamos cortar frutinha juntos e vamos experimentar. E tem dia que eu só quero que ele coma, sabe? Então o que tem ali, o que ele aceitar tá valendo. E da mesma forma as telas, a gente permite que eles usem com horários específicos, como eu disse, a gente gosta de incentivá-los a brincar mesmo, mas em um dia que a gente tem mais afazeres, a gente permite que eles extrapolem um pouco mais, sabe? E aí a gente transita entre a culpa do, nossa, eu fui uma péssima mãe hoje, e o se olhar com generosidade também, né? Se olhar com uma certa empatia de dizer, tudo bem, eu fiz o que deu para fazer hoje, com as condições que eu tinha, amanhã a gente vai fazer melhor. É isso. É isso. E você, E eu acho que isso acontece em todas as casas, né? Acho que não tem uma mãe que todos os dias acorda para fazer tudo, para ser uma mãe exemplar, perfeita. E eu acho que é isso que está, né, a grande beleza da vida. Nós não precisamos ser perfeitas. Então, como que eu trabalho dentro da minha casa, né? Isso desde as crianças eram muito pequenas. Eu trabalho com a verdade. Então, tem dias que eu acordo, eu não estou bem, ou eu tenho dias que o trabalho vai me ocupar mais, eu verbalizo isso para eles. Falo, filhos, hoje vai ser assim, assim, assim. Hoje a mamãe precisa descansar. Hoje a mamãe vai ter um dia mais puxado, uma semana mais puxada. Então, nós trabalhamos dessa forma, dentro de casa, equilibrando os pratos mesmo. E aqui eu trago um ponto, talvez um pouquinho mais técnico, do quão importante é a gente ter essa flexibilidade na nossa maternidade. Porque vocês já imaginaram o quanto que os nossos filhos ficariam chatos mesmo, no sentido de poucos flexíveis, se a gente sempre fosse a mãe mais correta, melhor e 100% disposta? E eu sempre penso assim também, se a gente estiver 100% disposta o tempo todo, como é que eles vão enfrentar lá fora aquele momento onde o amigo não quer brincar, não está disposto, ou onde a professora não consegue dar 100% de atenção nesse momento porque ela precisa compartilhar a atenção dela? Então isso é muito legal e eu acho que isso traz até uma leveza para essa mãe que está assistindo
assistindo a gente, aonde ela entende que tudo bem, né? Você já acordou e se sentiu a pior mãe do mundo? E você já acordou disposta a ser a melhor mãe do mundo? Comenta aqui pra gente. E você tá se identificando aí, se você é raiz ou Nutella? Eu vou mandar mais uma aqui para você identificar. Ó, você é aquela mãe que chegou a hora de dormir, entra no quarto, dá um beijo, apaga a luz e diz boa noite? Ou você é aquela mãe que chegou a hora de dormir? Um tempo antes você vai ligar o difusor, tem uma playlist, a rotina do 40 passos, o ruído branco, checar a temperatura do quarto, o pijaminha específico. E aí, você é mãe raiz ou mãe Nutella? E na hora do sono, meninas? Eu sou bem raiz, bem raiz. Então, assim, lá em casa, né, isso sempre, né? Então, eles vão, a gente tem o hábito de fazer a oração, oramos com elas, né, com as meninas agora, que são as menores que estão em casa, é assim, e aí nós oramos, boa noite, fecha a porta do quarto e é isso. Aí se quer ligar ar-condicionado, se quer ligar um difusor, elas ligam, entende? Então nós só fazemos essa parte mesmo. E elas dormem bem? Dormem super bem, dormem a noite toda, são bem seguras, graças a Deus. Que bom. E você? Nossa, aqui eu vou confessar que eu sou 100% Nutella. Achamos o teu ponto Nutella. Muito. A hora de dormir pra mim é a hora do aconchego. E aí eu tenho o abajur que faz a galáxia no teto e a gente tem o nosso momento de oração também. E depois da oração eu coloco uma musiquinha bem calminha, instrumental, para eles irem se acalmando. Então, a gente tem, sim, os passos ali da rotina da noite, que pra mim é o momento mais gostoso do dia. Que gostoso. E eles dormem bem? Eles dormem bem, muito bem. Eles dormem juntos ainda no mesmo quarto e eles dormem muito bem. Muito bem. Eu acredito que muitas mães também estão pensando, assim como você agora há pouco falou que era mais raiz e agora mais Nutella, a Tar falou que talvez era mais Nutella em outro aspecto e agora com sono mais raiz, dessa mistura, né? Sim. Porque aí a gente entraria no quem nunca, não é verdade? Exato. Todo mundo sabe, Verdade. me acompanha na área de sono, eu sou a louca da rotina, da rotina do sono e tudo mais. Agora, já aconteceu de eu colocar a Fernanda na minha cama? Já aconteceu, né? Então, quem nunca não quebrou, às vezes, alguma coisa? Mas, só voltando aqui, no caiu e ralou o joelho, eu sou bem raiz, eu acho que eu faria uma pausa. Existe uma coisa que eu falo bastante para as mães na terapia comportamental, que é você fazer uma pausa comportamental, que é você olhar e ver se a criança precisa de você. Se a criança precisar de você, você vai até ela, mas se a criança não precisar de você, eu faço essa pausa. Então, isso eu acabo aplicando na prática porque entra na minha rotina daquilo ali que eu acredito mais, digamos assim. A parte da alimentação não é nem que eu sou Nutella, é que eu passo o dia inteiro explicando para famílias a importância de comer certo, de comer certo, de comer certo. Então, lá em casa, como diz meu marido, a geladeira é vazia. Ele fala, meu sonho é pegar uma geladeira e ter a porta pesada, assim, cheia de coisa que não presta na porta da geladeira. Mas aí, como é meu trabalho também, eu acho que eu iria mais pro aspecto Nutella. E a hora do sono também, eu acho que eu sou mais raiz. Eu sou mais o esquema do boa noite. A gente faz a oração, mas eu criei um hábito da oração fora do quarto, pra gente não vincular com o momento ali do adormecer. Então a gente fica na sala, a gente faz uma oração, a gente faz alguma coisa, mas a hora que eu coloco as meninas na cama é um beijinho, boa noite também e vai. E elas, claro, estão sempre querendo abusar entre aspas, assim, se puder, quer que deita junto, quer que fica junto, o que é muito natural e é muito gostoso, né? Eu trouxe um tema que eu acho que é super legal para as mães, que eu diria que talvez a gente pudesse ser a mãe híbrida, né? Que ativa os momentos Nutella, que ativa os momentos onde a gente é um pouco mais firme, um pouco mais forte. Mas agora eu vou pedir para a Tar compartilhar com a gente, Amanda. Ela tem uma escola, né, onde ela trabalha diretamente com essas crianças. Ela também é psicopedagoga. Então, ela tem uma vivência não só da maternidade, mas um olhar das crianças, né, do qual ela convive e tudo mais. O que você percebe na nossa atualidade, Tar? Você acha que a gente realmente é a geração de mãe Nutella? Tem muita coisa que se fazia no passado, que não se faz hoje. E como é que você vê isso? Você vê mais ganhos ou mais perdas em alguns aspectos? Olha, que a educação, né, das crianças mudou muito,
né? Eu trabalho com educação, Amanda, né? Não sei se você conhece, já há 25 anos. Né? Então, a gente consegue transicionar aí, né? Na linha do tempo. Então, eu vejo sim. Mas, quando você fala em Nutella, em raiz, em mãe híbrida, eu acho que é isso que nós estamos tendo mesmo. É essa mãe que tenta equilibrar os pratos. Então, ora ela vai ser mais protetora, cuidar ali de uma alimentação, né? A gente vê um cuidado e uma preocupação das crianças pequenas, por exemplo, lá na escola, na Brasa, as crianças até 2 anos não fazem uso nenhum de açúcar. Né? E isso é uma cultura que veio agora. Antigamente não tinha isso, né? Não. A gente pode colocar isso muito dentro da sua área, dentro da minha. Então, mas também em contrapartida, uma preocupação com excessos. Por exemplo, quando uma criança ela não está escrevendo no tempo certo, não dá à criança a chance de desenvolver no período que ela precisa, é uma sobrecarga. Não, ela precisa atingir isso, ela precisa fazer isso, ela precisa estar falando 2, 3 línguas. Então, também há um excesso, né, com essas mães. Então, eu vejo assim, que quando elas chegam até a escola, a gente tenta trazer esse acolhimento mesmo. Dizer para elas, calma, tá tudo bem, vai dar certo e nós vamos desenvolver essa criança na parte sistêmica mesmo, como um todo, né? E como que isso acontece? E assim, eu me sinto muito privilegiada, sabe, Cris? Por quê? Porque eu estou todos os dias ali com as crianças, né? Então, eu aprendo com elas todos os dias. Por quê? Porque eu dedico a elas aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, que é a nossa presença, que é querer estar. Eu sempre falo, é ser intencional. Intencional num abraço, intencional. Ah, você já comeu tudo? Vamos comer. Isso aqui tá tão gostoso. Por que você não quer melancia hoje? Você quer outra frutinha então? Né? Então, assim, a gente tá ali não só na parte de desenvolvimento pedagógico, mas desenvolvimento emocional. Entendendo que essa criança, né, ela é corpo, alma e espírito. Então, a gente faz todo esse ganho mesmo com a criança. E é isso que eu posso dizer para você. Então, eu acho que hoje as mães realmente, elas tentam equilibrar. E a gente vê tudo isso por quê? Pela questão do trabalho, né? As mulheres estão cada vez mais inseridas e mais no mercado de trabalho. Então, eu acho que elas tentam sim equilibrar e nós estamos aqui para ajudá-las. Esse movimento, vou falar assim na parte de pediatria, esse movimento da alimentação, por exemplo, ele é claro, né? Há 20 anos atrás a gente fazia introdução alimentar com suquinho de laranja-lima. Sim. Hoje a gente sabe que o suco não é indicado porque ele tem a frutose, faz uma sobrecarga glicêmica, que é o aumento do açúcar. A criança não faz o processo de digestão do açúcar tão rápido nos primeiros 2 anos de vida. Então, que bom que a gente ganhou esse tipo de informação para a gente começar a caminhar numa outra direção. Isso é um ganho, mas a gente tem que ter um cuidado na velocidade que a gente caminha, senão a gente atropela tudo, não é verdade? Mas é algo importante. O mesmo aspecto do sono, que é o que eu trabalho, né? A gente antigamente, a criança não dorme, é normal, melhora com o tempo. Hoje a gente sabe que uma criança que tem uma rotina estruturada, que tem horários, que tem regras, que tem limites, que tem, né, enfim, consegue chegar num processo de sono melhor. Antes a gente nem tinha telas, Sim. não é verdade? Então esse não era um problema, a gente não estudei isso na faculdade, né, com relação à pediatria e comportamento, porque a gente não tinha questão de telas. Hoje a gente já sabe que a tela faz parte da nossa vida, né? As crianças, eu falo que o desenvolvimento de coordenação motora fina antes era só no lápis, agora está no dedinho, né? Então, claro que a gente também precisa equilibrar isso, entendendo os malefícios que existem. Mas todo esse movimento de transição, eu acho que faz com que a gente, que era mãe talvez mais raiz em outras gerações, vá ficando o que a gente chama hoje de mãe Nutella. E ó, eu vou tirar o chapéu para as mães que conseguem chegar no híbrido, que conseguem mesclar, que conseguem trazer para essa criança experiências e vivências. É claro, né, a Tar me conhece, a Amanda também, eu sou mais rígida, então para mim aquilo que não é negociável não vai ser negociável. Eu acredito muito numa educação do qual o pai e a mãe coordenam essa educação, né? O bastão está na nossa mão, a gente precisa ter esse compromisso do ensinar, do fazer e do tudo mais. Mas a gente pode sim olhar para novos olhares. Então, se está aí a ciência dizendo a questão do açúcar, por que não a gente não tentar se encaixar? Se está aí a ciência dizendo sobre o sono, por que não a gente tentar?
cuidar, né? Dentro da área que eu sei que a TAR trabalha bastante, que é a parte do neurodesenvolvimento, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu falo isso, às vezes a blogueira posta que o neném dela com 4 meses põe o pé no feijão. Aí todo mundo chega no consultório e fala, doutora, mas você não mandou eu pôr o pé no feijão, o pé do meu filho no feijão, porque diz que para desenvolver tem que colocar o pé no feijão. Então a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado. Você acha, Amanda, que você foi uma mãe que se influenciou muito pelas redes sociais? A sua maternidade tem essa influência? Como é que você vê isso? Eu sempre achei, Cris, que para que a gente fosse mãe, a gente precisava estudar. Eu acho que a formação de um ser humano, ela exige muita educação, muito conhecimento, então eu busco em fontes que eu sei que vão me trazer informações confiáveis. Nas redes sociais, se eu vou buscar uma informação, eu vou buscar informação em profissionais que atuam em determinadas áreas, psicólogas, pediatras, psicopedagogas. Mas eu gosto muito de ler alguns livros sobre maternidade, sobre desenvolvimento infantil, né? Então, eu não acho que eu sou o tipo de pessoa que vai ver um vídeo específico e vai dizer, nossa, isso daqui é válido para minha família. Eu tenho um senso mais crítico com relação a isso, porque eu levo a educação dos meus filhos muito a sério. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu sou a mãe que quando meu filho se machuca, eu vou lá e falo, não, levanta, eu entendo também que é uma questão emocional que eu preciso dar suporte. Então, filho, tá doendo, você brincou com isso daqui, a mamãe falou que era perigoso, você escolheu ficar. Mas agora a gente vai ter que lidar com isso. Então, eu dou esse suporte sem passar a mão na cabeça, assim, no sentido de alimentar um show, fazer daquilo um show, eu dou um suporte de uma forma mais consciente, assim. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu entendi, acompanhando algumas psicólogas, que é importante que a gente dê essa segurança para a criança. Então, eu me influencio sim, mas eu me influencio em pessoas que eu sei que têm propriedade para falar sobre determinados assuntos. E você acha que você é uma mãe brava? Em alguns momentos eu sou. Você acha que você puxa firme. Só que eu sou uma mãe que conversa muito. Eu tenho um diálogo muito bom com os meus filhos. Mas no momento em que eu vejo que o diálogo não funciona, eu pego firme sim. Okay. Uns gritos de vez em quando acontece, não é? Eu gosto de dizer assim para as crianças, limites sempre vão existir. É o que você falou, sobre algumas questões serem inegociáveis. Então a mamãe explica, a mamãe fala, nem sempre eles vão entender o que eu tô dizendo. Então, às vezes, o não é não e ponto, sabe? Mas sempre que é possível, eu tento manter esse diálogo, assim, com as crianças. A gente tem que ter esse cuidado, principalmente dependendo da idade, né? Porque se você pega uma criança menor e você fica explicando muito, você tá batendo papo com a parede. Então, é legal explicar e à medida que essa criança também vai evoluindo em idade, você vai aumentando o seu nível de fala. Eu sempre falo uma orientação que eu gosto bastante para as mães, claro que a gente vai trazendo nas idades, eu sei que os seus já são maiorzinhos, não são bebês, você comunica verbalmente, e na sequência você tem um comportamento que reforce o que você comunicou. Então essa mãe que está precisando falar 20 vezes é porque ela está só fazendo o comportamento de linguagem. Ela não está fazendo o que vem na sequência, que é ela ter uma postura, um comportamento do qual reforce a linguagem, né? E aí a gente tem que ver por faixa etária. Por exemplo, você pega uma criança com 2 anos, 20% do processo educacional dela é por linguagem, 80% é o comportamento do cuidador. Então, claro, se você já pega uma criança de 5 anos, ela já tem uma capacidade imensa de ter um entendimento através da linguagem. E isso tem a ver também com o desenvolvimento do lobo pré-frontal, onde a criança vai tendo freio comportamental. Ela vai entendendo sobre esse freio comportamental, né? E você, Tar, compartilha aí com a gente. Você acha que você é uma mãe mais rígida? Você acha que você é uma mãe mais flexível? Vou fazer uma pergunta melhor. Todo mundo fala que no primeiro filho a gente é mais brava e no terceiro filho a gente já tá meio mole. E aí, onde que a Tar se encaixa aqui? Então, já me fizeram essa pergunta, sabia? Falei assim, mas é diferente, você tem 3, né, e os meus são idades bem espaçadas, eu não consigo ver uma mãe diferente. Claro que eu vejo uma mãe que amadureceu, né, uma mãe que foi mãe aos 25 é diferente de uma mãe que foi mãe aos 35, que foi a caçula. Mas assim, por trabalhar com educação, o que eu vejo? Eu vejo muito importante essas questões do sim, sim, do não, não, das regras serem muito claras, de ser intencional no que está fazendo, né? Então, assim, eu sempre me preocupei muito em desenvolver os meus filhos na parte emocional.
Então, assim, eu sempre quis, sempre tive muita intenção em tudo que eu estava fazendo, o que vai construir na vida deles. Como que eles vão ser no futuro? Eu sempre olho para frente. Eu sempre faço uma comparação com as mães que eu atendo, que é muito bacana. Eu coloco uma régua, sabe? E eu falo para a mãe assim, aonde o seu filho está? Ah, tá no 7. Então, nós temos 7 anos para olhar para trás. Mas quantos anos nós temos para olhar para frente? Então, eu sempre pensei isso com os meus filhos. Toda a minha prática com eles era pensando nisso. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou uma mãe mais brava, uma mãe mais boazinha, mudou muito entre um filho e outro? Eu acho que não, Cris. Eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Porque a minha preocupação de formar mesmo, né, pessoas boas, pessoas bem informadas, seguras, foi tão... Eu tive essa preocupação com o Pedro, depois com a Giovana e agora com a Júlia. É isso aí. Eu lembrei até de um vídeo que eu estava assistindo que falava, né, a nossa obrigação enquanto mãe, né, ou o nosso dever, talvez obrigação seja uma palavra muito forte, é formar bons cidadãos para este mundo, né, e bons cidadãos para o mundo de Deus. Exatamente. Então, se a gente está aqui, né, com as nossas imperfeições, ajudando os nossos filhos a se construírem em pessoas do bem, que fazem o bem e que conhecem a Deus, eu acho que a gente está se saindo muito bem. Eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais de vocês antes de eu me despedir do pessoal. Vocês querem deixar aqui... eu até falei isso no outro episódio, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas talvez do outro lado tenha uma mãe que nesse momento, por algum motivo, está desmotivada, que nesse momento está cansada, afinal nós estamos nas férias escolares, né? Então tá todo mundo com os filhos em casa, sobrecarregado, sim, porque criança cansa, sim, ok, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aliás, se você não está se sentindo cansada enquanto mãe, reveja sua maternidade. Exatamente. Se tem alguma coisa errada, se tem uma coisa que é certeza que está todo mundo cansado. Então, vou deixar vocês colocarem uma consideração aí final para essas mães raiz, Nutelas, híbridas. O que vocês deixariam de recado? Algo que sempre me ajudou foi... uma amiga minha me disse uma vez, o seu filho, ele precisa exatamente de você. Exatamente do jeito que você é. Então, isso me ajuda a olhar para as minhas falhas, para os dias não tão bons e para os dias sensacionais com mais gentileza, sabe? Eu consigo ser hoje mais gentil comigo. Quando eu cometo alguma falha, eu falo, poxa, o ter percebido uma falha, ou perceber que eu preciso mudar a rotina para que eu dê conta, é uma vitória. Então, eu acho que se eu puder dar um conselho para as mães que estão nesse momento de exaustão, de cansaço, seja gentil com você mesma. Permita-se viver esse momento que todas nós passamos, que não nos faz menos mães, não nos faz menos dedicadas, não nos faz menos importantes para os nossos filhos. E aquilo que você falou sobre manter uma rotina, né? Que é impossível a gente manter uma rotina 100% regrada. Isso faz parte da vida e é bom que eles vejam isso também, que eles também podem se permitir não serem 100% o tempo inteiro. A mamãe também não tá 100% todos os dias, eles também não estarão. E a gente olhar para isso de uma forma mais gentil, eu acho que é o melhor caminho para a gente passar pela maternidade com leveza. Muito bom. O que eu posso deixar para as mães, né? Aqui um conselho nesse período de férias ou também fora desse período, né? Se culpe menos, crie menos expectativa. Né? As crianças, de um modo geral, elas não precisam de mães perfeitas, elas precisam de mães presentes, que queiram estar presentes, né? Que queiram fazer aquilo de uma forma amorosa, gentil, com intenção. Então, às vezes a gente cria tanta expectativa, né? A gente faz um cenário na nossa cabeça que tem que ser isso, 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 e não precisa. A criança precisa de presença. Isso, né, é até um clichê, né? Sempre fala, a criança precisa de presença e não presente. Então, crie menos expectativa. Mas o que eu gostaria de deixar aqui hoje para as mães é que algo que toca muito meu coração e que me emociona, e quem me conhece, né, de pertinho, quem são meus amigos íntimos, sabe que a maternidade para mim é algo assim
é um presente mesmo do Senhor. É algo que eu sempre quis. É algo que eu não trocaria por nada. E o que eu quero deixar para vocês aqui é que a maternidade, ela é um chamado. Então, quando Deus chama, você pode ter certeza, Cris, que Ele capacita. Isso aí, eu acredito e eu creio. Muito bom. Bom, e eu vou terminar reforçando a fala do que a Amanda disse, do que a Tarsila disse. Um psicanalista famoso chamado Winnicott, ele dizia exatamente isso, que o seu filho não precisa da mãe perfeita, ele precisa da mãe suficiente. Então, que você possa todos os dias ser suficiente. Vai ter dia que essa suficiência é maior, vai ter dia que é menor. E aqui no Pode Relaxar Mãe, nós não estamos para te taxar se você é a raiz, se você é a Nutella, nem se você hoje está a melhor mãe do mundo. Então, eu termino com esse acolhimento. Espero que você tenha se divertido. Fique com a gente e aguarde o nosso próximo episódio. Até breve!